Então curve sua cabeça e nós vamos orar agora, pedindo a Deus que revele a nós a sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite. Que a tua palavra possa nos confrontar, nos exortar, mas que a tua palavra nos cure, nos transforme, nos liberte, nos dê vida nova, Pai. Nós precisamos do Senhor e sem ti nada podemos fazer. Que não haja impedimentos para o teu agir aqui nessa noite e que no fim de tudo isso Cristo continue sendo glorificado aqui. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Que a tua obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo seja ilimitada aqui, Pai. Obrigado por tudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Deus tem grandes coisas para nós essa noite. Desde o início do culto a gente tem visto o som dando problema, um monte de coisa acontecendo para deixar a gente agitado. Sempre que acontece isso, eu creio, a gente percebe, né? Que sempre é um dia de muita salvação, de muita cura, de muita transformação aqui. E eu creio que isso vai acontecer essa noite. Amém? Esteja conectado, porque Deus vai falar com todos nós agora. João, capítulo 8. A partir do verso 1, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, domingo de manhã, EBD, 8h30. Se você não está fazendo parte do EBD, você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para o EBD. Amém? João capítulo 8, a partir do verso 1, e o texto diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema o poder de recomeçar. O poder de recomeçar. Qual é o contexto aqui desse texto que nós lemos? Jesus, ele vai para o templo. E diz a Bíblia que Jesus está lá ensinando as coisas acerca do reino. E uma multidão estava lá para ouvir Jesus, porque todos os lugares onde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. E o texto vai dizer para a gente que Jesus está ali ensinando o povo, quando de repente ele é surpreendido com alguns homens, alguns mestres da lei, alguns fariseus. Esses homens interrompem seu ensino porque eles estão arrastando uma mulher. Eles estão arrastando uma mulher e eles colocam uma mulher de frente para Jesus, no meio do povo. E esses homens começam a falar com Jesus o seguinte, eles falam: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés vai dizer para a gente que ela precisa morrer, ela precisa ser apedrejada. Mas o que o Senhor diz? É interessante que diz a Bíblia que eles não estavam ali para fazer o que era certo.
Mas eles queriam uma resposta de Jesus porque eles queriam condenar Jesus. Eles queriam condenar Jesus por quê? Porque se Jesus fala, ela deve ser condenada, eles o condenariam por quê? Porque somente o povo romano poderia condenar aquela mulher, naquela situação ali. Mas se ele fala assim, não, essa mulher precisa estar livre, ela precisa ser perdoada, eles o condenariam por quê? Porque a lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada. Ou seja, eles levaram essa mulher até Jesus com o intuito de condenar Jesus. Mas é interessante que Jesus não dá uma resposta nem que sim, nem que não. A Bíblia vai dizer que Jesus faz exatamente isso, ele começa a escrever na areia. E isso é interessante porque os homens ficam olhando ele escrever na areia, ele está lá escrevendo na areia. Você imagina, você esperando uma resposta de uma pessoa, ela começa a escrever na areia. E eu fico imaginando, quando eu estou olhando os textos, eu fico pensando, fico viajando. Eu fico pensando, o pessoal olhando, falando assim, cara, o que ele está escrevendo? Já parou para pensar o que Jesus estava escrevendo? Até hoje, os historiadores e os estudiosos não chegam a um consenso do que ele estava fazendo na areia. Mas é interessante esse detalhe porque ele está ali escrevendo, eles estão ali esperando uma resposta para condenar Jesus. E aí eles interrompem novamente, Jesus está ali, eles falam, vem cá, essa mulher foi pega em adultério, e agora? A gente apedreja ou a gente alivia? O que o senhor tem para dizer? Jesus então se levanta, diz o texto, e fala, faz o seguinte, atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Eu fico imaginando o silêncio sepulcral daquele momento. Porque Jesus é enfático. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Era como se ele dissesse, olha, aquele que está com a sua vida toda certinha, que está tudo nos eixos, faz o seguinte, mata logo ela. Faz o que você quiser. Você que está todo correto, que não tem do que se arrepender, acaba logo com a vida dela, faz isso. Diz o texto que Jesus fala isso e continua escrevendo no chão. Quando Jesus olha, cadê o povo? Cadê aqueles que estavam tentando condenar aquela mulher? Cadê aqueles homens que estavam loucos para condenar Jesus? Cadê? Eles não estão mais ali. E aí Jesus se vira para a mulher e fala, ué, cadê eles? Eles não te condenaram? Aí a mulher fala, não me condenaram. E ele, nem eu te condeno. Agora vai e mude a sua vida de pecado. Era como se Jesus dissesse, olha, eu não te condeno não, mas você precisa acertar a sua vida. Volte para a sua casa e recomece a sua história. Volte para a sua casa e faça agora o que é certo. Volte para a sua casa, se arrependa dos seus pecados e decida viver uma nova vida. Uma vida que agrada a Deus. E essa mulher sai. E essa história nos marca até aqui. Que história, queridos. Esse texto nos mostra algumas coisas muito importantes. Esse texto nos mostra que aqueles homens, eles queriam muito condenar. A vontade do coração deles ali era de condenação. Pastor, condenar a mulher? Eles queriam condenar qualquer um que tivesse. Porque muitas vezes o olhar humano é de fato de condenação. Quantos de nós, muitas vezes, estamos vivendo algo errado, mas a gente vê a pessoa fazendo, às vezes, a mesma coisa errada que a gente está fazendo e a gente condena. A gente olha para o lado e fala, miserável, está fazendo tudo errado. Só que quando você avalia a sua vida, você entende que você está fazendo a mesma coisa. Por quê? Muitas vezes o nosso olhar é de condenação. E aqui, queridos, esse texto vai nos ensinar coisas importantes acerca do recomeço. Porque Jesus, ele manda essa mulher ir voltar para sua casa e abandonar sua vida de pecado. Jesus, ele espera que essa mulher viva uma vida diferente. Jesus dá oportunidade para essa mulher recomeçar. E aquele mesmo Jesus que estava com aquela mulher lá, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, dizendo para mim e para você, chegou a hora de você recomeçar. Até aqui você tem vivido de forma estranha. Até aqui você tem vivido fora dos propósitos.
Até aqui você tem uma dúvida cruel do que fazer, do que viver, de como viver. Mas Jesus hoje te convida para uma coisa muito importante. Jesus está nos convidando hoje para recomeçarmos. Hoje é noite de recomeço aqui, amém? Esse texto nos dá lições importantes acerca de recomeçar. Por que devemos recomeçar? Quais são as lições que nós conseguimos extrair desse texto? Primeiro, a primeira lição que a gente tira aqui é que Jesus condena o pecado e não o pecador. É a primeira lição que a gente consegue muito claramente enxergar aqui. Por quê? Porque os versos de 7 a 9 vai nos apontar isso. Os versos de 7 a 9 vão dizer para a gente: visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé, diante dele. Queridos, é muito claro para a gente que os mestres da lei, os fariseus, os homens religiosos daquela época, eles estavam com sede de condenação. Era como se eles estivessem ali focados em condenar. Eles queriam ver sangue. Já viram como as pessoas falam aí fora? Eles queriam ver sangue. Era exatamente isso. E eles pegam essa mulher que estava fazendo algo errado, só que eles usam essa mulher como isca. Para quê? Para condenar Jesus. Eles não estavam preocupados se a mulher ia ser apedrejada ou não. Eles queriam, inclusive, que ela fosse apedrejada. Mas eles queriam, além de condenar a mulher, eles queriam condenar Jesus. Ou seja, eles estavam sedentos por condenação. E aí eles vão e perguntam: vem cá, na lei de Moisés diz que ela precisa ser condenada. E você, o que você está dizendo? O que você acha dessa situação aqui? É interessante, queridos, que eles estavam esperando um veredito de Jesus. Eles estavam ansiosos pelo veredito de Jesus. Para quê? Para condenação. Mas Jesus, com um movimento de amor e sabedoria, Jesus sabia qual era a intenção do coração deles. E Jesus fala algo que mexe com a alma daqueles homens. Jesus fala: vem cá, se vocês não têm pecado, aquele que não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Faça aquilo que deve ser feito. Se vocês estão com a vida certa, faça aquilo que tem que ser feito. Jesus, ele é tão sábio, ele é tão amoroso, que ele dá uma resposta para esses homens sedentos por condenação e faz esses homens, antes, que queriam tanto condenar a mulher, faz com que esses homens entendam quem eles são de verdade. Esses homens, em tão pouco tempo, com uma frase de Jesus, eles fazem uma leitura da vida deles, entendendo que eles são miseráveis pecadores, exatamente como aquela mulher. Que talvez eles não cometeram os mesmos erros daquela mulher, mas eles cometeram outros erros, ou seja, eram errantes também. Mereciam pagar pelas consequências dos seus pecados. Mas Jesus prova ali, e prova para mim e para você, que ele não quer condenar o pecador, ele quer condenar o pecado. Jesus quer condenar o pecado. É interessante que muitos de nós temos a visão muito parecida com esses mestres da lei, com esses fariseus. A gente está o tempo todo querendo condenar as pessoas pelos seus erros, onde deveríamos estar avaliando a nossa vida. Precisamos avaliar mais a nossa vida. Jesus, sem pecado, ele não condenou o pecador, mas ele condena o pecado. E é interessante que ele, mesmo sem pecado, ele se entrega para acabar com toda a escravidão do pecado. Já não somos mais escravos do pecado, porque ele, sem pecado, se entregou por mim e por você. 1 Pedro 2,24 vai dizer: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fomos curados. A primeira carta de Pedro está dizendo para a gente, fazendo uma citação de Isaías 53, onde Isaías, 700 anos antes do Messias vir, ele já fala tudo o que aconteceria com o Messias prometido pelo Senhor. Isaías aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que não veio condenar o mundo, veio condenar o pecado. Aquele que veio salvar o mundo. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa hoje decidir recomeçar na sua vida. Porque muitos chegaram aqui hoje com um fardo pesado demais. O diabo colocando rótulos em você. E você acreditando nos rótulos do diabo. Você absorvendo os rótulos do diabo. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele não te condena. Ele condena o que você faz. Mas você hoje tem uma oportunidade tão maravilhosa na sua vida, que é recomeçar. Decida recomeçar a sua história com Jesus hoje. Decida abandonar o que você tem feito de errado para viver uma nova história a partir de hoje. Jesus, é claro que essa mulher, eles não te condenaram, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Talvez você entrou por essas portas se sentindo como condenado. Ei, Jesus está aqui dizendo para você que você é amado. Que Ele não morreu à toa, Ele morreu para te tirar das trevas e te levar para a sua maravilhosa luz. É novidade de vida, é uma nova história a partir de hoje. É uma nova história. Isso me faz lembrar da mulher samaritana. Porque Jesus, quando tem contato com a mulher samaritana, vocês lembram o que Ele falou com ela? Jesus apontou para a vida fracassada nos relacionamentos dela. Jesus aponta. Você teve um monte de marido, e esse que você tem agora nem é seu marido. É interessante que Jesus, Ele está sempre mostrando o nosso erro. Mas Ele não só aponta o erro, Ele mostra o caminho para a gente. Ele fala, eu sou o caminho. Vocês estão vivendo errado, mas comigo vocês podem mudar de vida. É interessante que a palavra de Deus aponta para os nossos pecados. Mas hoje existe uma teologia aí que nem fala disso, nem fala desse assunto. E tem muita gente que ama ouvir isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você de fato quer viver uma vida em Jesus, você vai viver uma vida maravilhosa nele, mas os seus pecados serão confrontados. Se prepare. E que bom que Ele nos confronta, sabe por quê? Porque o pai é aquele que ensina o filho o verdadeiro caminho. É o mesmo pai que dá chinelada, mas dá provisão. É o pai que coloca de castigo, mas acorda às 4 da manhã para poder comprar um presente legal no dia do aniversário do filho. É o pai que de vez em quando dá uns gritos com o filho, mas é aquele que pega o filho no colo quando o filho está com febre, está doente e leva para o hospital. Nós temos um pai que cuida da gente e que nos ama, é por isso que nos confronta, mas Ele não veio nos confrontar, Ele não veio para nos destruir, não. Ele veio para destruir aquilo que nos prendia, sabe por quê? Porque nele nós somos livres. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí a samaritana está lá, Jesus aponta o erro dela. Mas ela sai daquele poço para virar uma evangelista. Ela sai de lá para recomeçar a sua história. Porque antes era aquela pessoa que só focava em marido. Só vivia para essas coisas. Mas agora ela teve um encontro com Jesus. Chegou a hora dela recomeçar a sua vida. Chegou a hora dela viver uma nova história. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Qual é o vício que você tem? Qual é o pecado que você tem? Jesus está aqui e Ele te chama para você viver uma nova história com Ele. Recomece hoje. Recomece hoje. Existe um poder no recomeço. Decida viver isso hoje. Jesus está te apresentando todos os seus erros. Sabe por quê? Porque Ele veio para te libertar de todos esses erros. Recomece, recomece. Mas em segundo lugar,
Qual é a lição que a gente consegue extrair desse texto? É que com Jesus é possível recomeçar. Com Jesus é possível recomeçar. Pastor, onde diz isso? Versos 10 e 11. 10 na parte B e 11 na parte A. Vão dizer para a gente. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Aí parte 11. Na 11 na parte B. Na parte A, desculpa. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Sabe o que a gente consegue perceber aqui? Que ali no texto, se você for olhar os olhos humanos, se você for olhar para o contexto daquilo que estava acontecendo ali, aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Porque ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés era muito clara, dizendo que ela deveria ser apedrejada. Então, quando aquela mulher pega em adultério, ela é arrastada até onde Jesus estava, com aquela multidão, ela já tinha certeza de que ela iria morrer. Ela não tinha certeza de mais nada, somente que ela morreria ali, apedrejada. Mas é interessante, queridos, que mesmo sem perspectiva de futuro, essa mulher sai dali diferente. Vale ressaltar uma coisa muito importante aqui, que aquela morte por apedrejamento é uma morte muito brutal, uma morte muito humilhante. Eu já vi missionários morrendo desse jeito. Você já viu isso? Nem queira ver. Porque você imagina uma pessoa acuada num canto da parede, várias pessoas pegando pedregulhos e tacando na pessoa, até a pessoa morrer. É uma morte que muitas vezes é lenta e muito dolorosa. Inclusive, muitos países do Oriente Médio, eles executavam pessoas assim, até pouco tempo atrás. O último caso que eu vi famoso nisso foi no Sudão, né? O Sudão é na África, né? No Sudão em 2022. Só que antes da mulher morrer, eles conseguiram reverter na justiça essa pena dela. Mas em outros países, antes de chegar à justiça de fato, a pessoa morre. Quando a justiça chega, a pessoa já morreu. Ou seja, ainda pelo mundo acontece esse tipo de morte. Tão brutal, tão violenta, tão humilhante. Mas esse texto vai dizer pra gente, queridos, que para aquela mulher tinha chegado ao fim. Por conta do pecado, a consequência gerou morte para ela. Gerou uma sentença de morte. Para muitos aqui estão vivendo exatamente isso. Porque decidiram cometer um pecado, decidiram viver algo que estava fora daquilo que Deus planejou, daquilo que era certo. E a gente sabe exatamente quando nós estamos pecando. E aí talvez você entrou por essas portas com uma sentença de morte, talvez a morte da sua família, talvez a morte dos seus negócios, talvez a morte dos seus bens. Mas é interessante que essa mulher, mesmo com uma sentença de morte, ela encontra com Jesus. E depois que ela encontra com Jesus, sabe o que acontece com ela? Ela tem a oportunidade de recomeçar. Porque Jesus, com uma frase, derruba toda a teoria desses homens, toda a acusação desses homens, e agora eles vão embora. E Jesus pergunta: eles não estão mais aqui? Não. Eles não te condenaram? Não. Nem eu te condeno. Vai viver sua vida. Vai recomeçar a sua história. E a gente consegue compreender aqui que com Jesus nós temos a oportunidade de recomeço. Ô, gente, a gente precisa acordar para a vida. Tem muita gente vivendo como se fosse permanecer nessa terra por 300 anos. Ontem, 8 pessoas estavam curtindo a vida. Uma viagem maravilhosa que muitos aqui têm o desejo de fazer. E aí foram voar de balão. Coisa linda, negócio legal pra caramba. Onde aquelas pessoas que morreram, tiveram que pular de um balão em chamas, imaginariam que elas morreriam daquele jeito? Quem aqui vai pagar 10 boletos para fazer uma viagem e falar assim: nossa, quando acabar o 10º boleto eu vou viajar e vou morrer queimado? Quem pensa isso? A gente não sabe o dia de amanhã. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos hoje.
E Jesus não te trouxe aqui à toa. Jesus te trouxe aqui para dizer que você precisa recomeçar. Aproveite essa oportunidade hoje, se agarre a essa oportunidade e saia por essas portas decidida a viver uma nova vida em Jesus. Eu ouvi naquela história lá do balão ontem, uma menina, quando estava subindo o balão, ela se joga. Ela se joga. Só que os pais dela ficaram no balão e morreram. E eu fiquei pensando, cara, que oportunidade. Que oportunidade que Deus deu para essa menina. Que chance que Ele deu para essa menina recomeçar. E talvez você fique com isso no seu coração. Nossa, que chance. Mas é essa mesma chance que nós estamos tendo aqui agora. É a mesma chance que nós teremos amanhã, muitos de nós. Nós não podemos deixar passar essa grande oportunidade de um recomeço em Jesus, de fazer uma nova história em Jesus. Pastor, mas você não conhece a minha vida é toda errada. Deixa eu te falar, tem salvação para você. Pastor, mas eu hoje não consigo nem engravidar, pastor, porque eu abortei tantas crianças até aqui. Queridos, dei salvação para você. Você se arrepende dos seus pecados, você entrega de fato o seu coração nas mãos de Jesus e decide viver uma história nele, tem salvação para você. Pastor, mas eu já usei muita droga, eu já peguei cadeia, já fiz algumas coisas, tem salvação para você, meu amado. Pastor, mas eu já adulterei, perdi minha família, eu não cuidei bem dos meus filhos, tem salvação para você. Jesus te convida hoje para um recomeço. Se até aqui você foi um pai, zero à esquerda, chegou a hora de você ser um paizão. Comece hoje. Recomece a sua história. Reconquiste essa mulher que Deus te deu. Reconquiste os seus filhos. Faça diferente. Seja melhor no seu trabalho. Seja alguém relevante para a sociedade. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus e Ele vai te usar da maneira dele. Você vai viver o extraordinário nele. Se prepare para viver algo grandioso em Jesus. Recomece. Recomece. Existe recomeço em Jesus. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem odiado. Um homem que roubava o povo. Parece muito com uma galera que tem aí em Brasília. Homem odiado. Homem que não prestava. Como muitos aí. Cale-se. Mas aí sabe o que acontece? Esse homem ficou sabendo que Jesus ia passar. E ele se esforça para estar com Jesus, para ver Jesus. Jesus está com ele. E essa conexão faz toda a diferença na vida dele. Por quê? Depois que ele come com Jesus, que ele está com Jesus, ele toma uma decisão na vida dele. Qual é a decisão? A partir de agora, eu vou devolver tudo o que eu tomei dos outros. E eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu tomei dos outros. Ei, todas as vezes que você decidir recomeçar em Jesus, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser um ser humano melhor, muito melhor. Porque Zaqueu, agora de odiado, ele falou, eu não quero terminar minha vida como odiado, não. Eu não quero terminar minha vida com esse rótulo, não. Com esse fardo, com esse peso, não. Eu vou recomeçar minha história em Jesus. E ele decidiu recomeçar a história dele. E a história dele está sendo contada quantos anos depois? Mais de 2000 anos. Essa história está sendo contada por quê? Porque esse homem, mesmo errando, mesmo fazendo coisas erradas, ele decidiu recomeçar em Jesus. Jesus está te convidando para isso. O que está faltando para você se posicionar? O que está faltando? Chegou a hora de você recomeçar. Chegou a hora desse encontro com Jesus fazer de você uma nova criatura de verdade. Pare de ser frequentador de igreja. Você não ganha nada com isso. Decida hoje ser um discípulo de Jesus. E aí você vai frequentar a igreja para ser relevante na igreja, para ser a voz de Deus onde você está plantado.
para ser um socorro para aqueles que estão angustiados. Você vai ser aquele que vai ser o portador das boas novas do reino. Você é o representante de Cristo nessa terra. Você é o embaixador do reino. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe, como foi cantado aqui. As adversidades da sua vida estão te dando, sabe o que? Maturidade, para você entender que você não sabe fazer nada, que você não é nada, mas em Cristo você pode tudo. Em Cristo Ele faz você ser muito melhor do que você é. Recomece. Mas a terceira lição que nós temos aqui é que para recomeçar, você precisa abandonar sua vida de pecado. E aqui está o que quase ninguém quer fazer. Para ter um recomeço de verdade, para viver o poder do recomeço, nós precisamos abandonar nossa vida de pecado. Porque o verso 11, na parte B, vai dizer para a gente: agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus é muito claro. Jesus não faz rodeio. Jesus não fica falando, cozinhando e dando volta. Não, Jesus fala: vá lá. Você não foi morta não, né? Eles não te apedrejaram não, né? Que sorte, hein? Agora vai viver uma nova história. Abandona essa vida chechelenta que você está vivendo aí. Abandona essa vida toda errada que você está vivendo aí. Muda a sua vida. Que chance essa mulher teve. Para a gente recomeçar, queridos, nós precisamos abandonar o pecado. E às vezes você pensa assim: pastor, mas falar é fácil. Queridos, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem tem o Espírito Santo, tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem gente que tem 30 conversas com o pastor e não muda. Sabe por quê? O pastor não tem poder nenhum. Ele não tem poder de convencimento. Se eu tive 30 conversas com você e você não mudou, eu perdi meu tempo. Essa é a verdade. Palavra dura, mas é verdade. Você sabe por quê? Quem tem poder de convencimento do homem é o Espírito Santo de Deus. Se você não buscar Deus, se você não entregar seu coração na mão de Deus, você não vai mudar. Essa é a verdade. Você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa decidir recomeçar hoje, entregando de fato sua vida nas mãos de Jesus. Para viver uma nova história de verdade. Para você sair daqui e você sair daqui vibrante, com seu coração queimando por Jesus. E você vai amar Jesus, você vai pregar sobre Jesus, você vai apresentar Jesus, você vai entregar Jesus, o seu assunto é só Jesus. Quando a pessoa recomeçou de verdade, ela não tem outro assunto, é só Jesus. Você vai falar de futebol, você vai falar de Jesus. Você vai falar de de churrasco, você vai falar de Jesus. Você vai para uma festa, você vai falar de Jesus. Jesus precisa estar no nosso sangue. Se você quer recomeçar de verdade, você precisa entregar a sua vida de verdade para Jesus e abandonar o pecado. O pecado, ele é um acidente na nossa vida, amém? Na vida do cristão que tem o Espírito Santo, é um acidente. Hoje uma pessoa me perguntou: pastor, eu não falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo? Isso aí é tema para um sermão. Falei: você entregou sua vida a Jesus de todo o seu coração? Você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Ele: sim, pastor. Eu falei: então você tem o Espírito Santo. Porque o que evidencia o Espírito Santo não é o dom, é o fruto. É o fruto. Porque antes você era alguém rancoroso. Agora com Jesus você é cheio de alegria. Antes você era alguém que não tinha domínio próprio. Mas agora as coisas acontecem e você tem domínio próprio. Antes você era alguém acelerado demais, desesperado demais. Agora você tem paz. Porque o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa vida. E para a gente recomeçar, a gente precisa receber o Espírito Santo da promessa. Entregue sua vida de fato a Jesus. Os dons e talentos são outro assunto. Outro assunto. Inclusive todos aqui têm dons e talentos que são para servir o Senhor. Dons e talentos para glorificar o Senhor. Tem uns aqui que cantam e não estão cantando
Por que você não está cantando? Ai, pastor, não sei, porque eu não sei ainda. Olha, você está pegando um talento que Deus te deu para glorificar ele, você está enterrando aqui. Pare de enterrar esses talentos que Deus te deu. Pare de enterrar. Fala, Deus. Fala, Deus. Eu falei de cantor aqui. Tem um monte de gente com tantos talentos aqui. Jesus está nos convidando hoje para um recomeço. E que bom. É emocionante poder falar sobre isso. Porque logo vem à minha mente quem eu era. Tudo que eu vivi. E Jesus me deu a oportunidade de recomeçar. De me lembrar dos tempos que minha mãe me levava para a Assembleia de Deus lá em Bento Ribeiro. Eu, muito pequeno, ficava olhando aquilo sem entender muito. Mas eu ouvia sobre Jesus. Eu tinha vontade de conhecer mais esse Jesus. Mas aí no meio do caminho se perde. Me perdi. Fui viver nesse mundão aí, mas ele me deu uma nova oportunidade. Quantas coisas eu passei do diabo tentando ceifar minha vida, acabar com a história que Deus tinha para mim. Mas ele me resgatou. Ele me amou. Ele me impulsionou. E ele me enviou. E hoje eu estou aqui dizendo para você que vale a pena recomeçar. Vale a pena. O diabo vai dizer o tempo todo que você não presta, que você faz isso. O diabo vai tentar o tempo todo te condenar, te acusar. Mas Jesus está aqui dizendo para você, filho, eu te dou oportunidade hoje para você recomeçar. Recomece sua história comigo para você viver algo diferente, uma nova história, um novo tempo. Uma novidade de vida. Lembram de Davi? Davi teve um caso com Batseba. Aquele mesmo menino ruivinho que Deus viu cuidando de ovelhas, foi o mesmo que foi lá e teve um caso com uma mulher que não era dele. Esse mesmo. Aquele escolhido por Deus. Aquele quem o pai dele nem se lembrava dele. Lembram disso? Esse mesmo teve um caso que ele fugiu totalmente do propósito de Deus. E aí depois, para encobrir a besteira que ele fez outra besteira. O que ele fez? Planejou a morte de Urias. Pastor, ele fez uma besteira e fez uma maior ainda para encobrir a besteira que ele tinha feito. Está parecendo com a gente. Parece a nossa vida. Parece a nossa vida. Mas é interessante, quando o profeta Natan vem falar com ele, o profeta Natan não fala o CPF dele não. Porque tem gente que ama o profeta que fala CPF. O Natan não chega assim, eis que te digo, você vai prosperar como ninguém. Coloque Deus na parede. Tem umas pessoas que falam isso, você colocar Deus na parede. Eu fico imaginando Deus com 1,70 m e eu colocando ele na parede dizendo, me dá o que é meu. Gente, ele é o criador do mundo. Ele é santo. Ele é maior do que todas as coisas. Ele quem criou os céus e a terra. Ele criou o homem. Ele criou os animais. Ele fez tudo. A glória é dele. Ele é poderoso. Ele é tudo que nós temos. Nós merecemos o inferno, mas ele entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, para que possamos ser justificados. Nós fomos justificados e agora já não temos mais o inferno como um local de morada. Agora nós temos a eternidade. Os portões celestiais estão lá e João viu. Eles existem de verdade. Mas Davi errou, fez tudo isso de errado. O profeta foi lá e você fez. Ele, fiz. Vacilei. Dei mole. Mas sabe de uma coisa? Depois disso, ele se tornou o maior rei que já existiu nessa terra. O maior rei. O homem que a linhagem chega até no nosso Senhor e Salvador.
Sabe por quê? Porque mesmo errando, ele decidiu recomeçar. Recomece. É um chamado de Jesus para a gente recomeçar. Existe um poder no recomeço. Pedro negou 3 vezes Jesus. E aí depois ele encontra com Jesus, eu fico imaginando o carão dele. Mas Jesus restitui a amizade, Jesus restitui o ministério, Jesus restitui o poder, Jesus restitui a unção. E aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes, agora prega e 3.000 pessoas reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Esse mesmo que negou 3 vezes, agora tem poder e autoridade para chegar para um homem e falar: levante-se em nome de Jesus o Nazareno. E esse homem salta, e esse homem vive um milagre. Por quê? Porque ele decidiu recomeçar. Existe um poder no recomeço. Pastor, por que eu devo recomeçar? Porque Jesus quer que você recomece. Isaías 53, a partir do verso 7 vai dizer: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que ele seja glorificado e exaltado todos os dias na nossa vida. Isaías está aqui falando de Jesus. Um texto tão lindo e tão atual, que deve ter aí, quantos anos? Jesus entregou a vida dele por nós. De verdade, valeu a pena para você? Valeu a pena para você? Pastor, até aqui não tinha entendido muito isso não. Chegou a hora de você entender. Chegou a hora de você viver de fato o que ele planejou para você. Tome posse hoje. Tome posse hoje. Viva de verdade o que ele quer que você viva. Entrega a sua vida nas mãos dele. Recomece hoje. Saia daqui para ser uma pessoa melhor, para viver algo maior. Existe um poder para aqueles que desejam recomeçar. É uma realidade para você hoje? Vale a pena refletir sobre isso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pastor, hoje eu tomei a decisão de recomeçar na minha vida. Eu não abro mão de viver todos os planos de Deus para mim. Eu não abro mão de ser uma pessoa relevante na sociedade. Eu não abro mão de viver o extraordinário de Deus nessa terra. E hoje eu decido recomeçar. E eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim. Você vive tudo isso hoje? Você decide tudo isso hoje? Se você toma essas decisões hoje, eu quero que você repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você repita assim comigo. Não precisa repetir em voz alta, repita no seu coração assim. Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Muda a minha história a partir de hoje. Eu decidi recomeçar.
Eu decidi viver um novo tempo a partir de hoje. E eu não abro mão de viver o melhor dessa terra. Eu não abro mão de viver experiências maiores com Jesus. Eu não abro mão de ser uma pessoa relevante nessa terra. E hoje eu recomeço minha história com Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. E muda minha história hoje, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa orando. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que hoje fez essa oração comigo, dizendo que quer viver uma nova história em Jesus? Que decide viver um novo recomeço, um recomeço em Jesus, um novo começo. Se você hoje tomar essa decisão tão importante na sua vida, aí onde você está, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém dizendo isso hoje, dizendo, eu quero viver uma nova história em Jesus, Deus abençoe. Mais alguém dizendo isso hoje, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, estou te vendo aqui, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje, eu quero viver uma nova história em Jesus, Deus abençoe. Mais alguém dizendo isso hoje, Deus abençoe, estou te vendo, querido. Estou te vendo. Que oportunidade vocês estão tendo, nós estamos tendo aqui hoje. A oportunidade do recomeço. A oportunidade de vivermos uma nova história em Jesus. Pastor, não abro mão de viver isso. Não abre? Então levante bem alto uma de suas mãos que eu quero orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Que decide, Deus abençoe, meu amado. Glórias a Jesus pela sua vida. Mais alguém dizendo isso hoje? Deus abençoe ali. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aproveite a oportunidade. Jesus está aqui. Jesus está te chamando para uma nova história. Você quer viver uma nova história com Ele? Levante uma de suas mãos e eu vou orar por você. Mais alguém dizendo isso hoje? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu estava afastado. Eu cheguei a viver um tempo, mas agora eu estava me sentindo afastado demais, distante demais. Mas hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Ei, eu me lembro da história do filho pródigo, onde o pai corre para abraçar o filho e restitui, limpa as vestes dele, troca as vestes por vestes limpas, coloca a sandália nos seus pés e entrega para ele o anel da autoridade, o anel de filho amado. Você que estava distante e hoje decide renovar sua aliança com Jesus e voltar para os caminhos do Senhor, onde você está, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém vivendo isso hoje? Alguém vivendo isso hoje, dizendo, eu volto para os caminhos do Senhor. Eu estava afastado, pastor, mas hoje eu tomo a decisão de voltar. Alguém? Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora cantar uma canção. Eu quero pedir para que todos aqueles que levantaram as mãos viessem aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Sai do seu lugar e vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Todos que levantaram as mãos, podem vir aqui. Vem aqui que nós vamos orar por vocês. Vamos ficar de pé, igreja, nós vamos louvar o Senhor. Podem vir aqui os que levantaram as mãos, que nós vamos orar por vocês. Pastor, mas eu fico muito envergonhado. Não fico com vergonha não. Você está na casa do seu pai. Aqui é um lugar de cura. É um movimento de fé que você precisa fazer, dizendo, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Pastor, não levantei minha mão, mas eu tenho o desejo de recomeçar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Não fique no seu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui, que nós vamos orar pela sua vida. Recomeço chegou na sua história. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com medo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. De Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
verdade é que a gente não tem nada para oferecer para Ele a não ser o nosso coração. E mesmo assim, Ele tomou uma decisão, Ele quer o nosso coração. Para Ele é importante. Hoje é dia de recomeço nesse lugar. Existe uma oportunidade que você está tendo. Eu quero perguntar mais uma vez, se alguém aqui hoje decide entregar sua vida para Jesus, para viver uma nova história com Ele, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Mais alguém? Mais alguém hoje decide isso? Pastor, eu não levantei minha mão, mas eu quero tomar essa decisão hoje de viver uma nova história. Há uma oportunidade para você. Existe essa oportunidade. Você quer? Você quer viver com Jesus uma nova história a partir de hoje? Se você quer, você pode vir, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus por essa grande oportunidade de podermos recomeçar a partir de hoje. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por cada decisão nessa noite. Obrigado pelos teus filhos que dizem sim para o teu chamado. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem uma grande obra na vida e através da vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor os cure, que o Senhor liberte, que o Senhor os envie para viver uma nova história a partir de hoje. E que a vida deles possa glorificar o Senhor. Que eles possam viver o extraordinário do Senhor. E nós repreendemos em nome de Jesus qualquer ação do maligno sobre as suas vidas, Pai. Enche os teus filhos com o teu Espírito Santo, para que eles possam, Pai, viver uma nova história contigo a partir de hoje. Pregar o teu evangelho, viver o teu reino, experimentar o teu sobrenatural. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada decisão aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir a Jesus por tudo que Ele tem feito?